Olá, meus amados queridos irmãos, amigos, muito bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre nós, sobre a sua casa, a sua família, né? E como é bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez com nossa porção diária da palavra, né? Que tenhamos um dia produtivo, frutífero, abençoador e que você tenha também, junto com a sua família, um restante de semana muito abençoado na presença do nosso Deus. Nós podemos hoje, né, dia 1º de novembro, estarmos começando o mês, podendo refletir na palavra de Deus, né, podendo ter a palavra para nos auxiliar, né, para nos confortar, consolar, corrigir, né, para nos repreender e para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Como é importante nos voltarmos para a palavra bendita do nosso Deus. Quero desejar, né, que você também esteja sempre voltado para a palavra de Deus. Não somente, né, podendo ouvir aqui a porção diária da palavra, mas que você também esteja na sua casa, podendo investir tempo na leitura da Bíblia, podendo investir tempo para estudar a palavra de Deus, para meditar nos seus ensinamentos e fazer diferença, né, na dinâmica da sua realidade, da sua vida. Assim, então, hoje eu quero ler com você a palavra de Deus em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Veja como que o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja que estava inserida num contexto muito difícil, um contexto hostil, um contexto completamente marcado, não é, pelas obras da carne, não é, por uma indiferença para Deus, não é, viviam, na verdade, as práticas da dissolução, da devassidão, né, coisas que foram retratadas pelo apóstolo Paulo no capítulo 1, e ele então adverte a igreja sobre a realidade vivida por aquela cidade, por aquela realidade, e então ele alerta o povo de Deus a respeito disso, não apenas as práticas que eram cometidas, pelos incrédulos, pelos ímpios, pelos pagãos, mas ele diz que o fato de um cristão concordar, aprovar, consentir nas atitudes erradas e equivocadas dos incrédulos, na verdade, os tornavam também responsáveis ou responsabilizados, por aquelas ações. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, vai reprovar de forma muito contundente o modo de vida daquelas pessoas, o padrão que elas estavam estabelecendo, o padrão que era vivido por aquelas pessoas. E Paulo então diz que o cristão jamais poderia praticar ou até mesmo consentir naquelas práticas. E a partir daí então desenrola toda essa carta com ensinamentos tão profundos, questões teológicas tão especiais. E aí então chegamos ao capítulo 12, onde ele convoca no verso 1, para que o povo de Deus pudesse se oferecer, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Diferentemente do Antigo Testamento, em que a oferta ali, o sacrifício era feito, havia a morte ali do animal, oferecido ali diante do Senhor, pelo sacerdote, e agora então a oferta é viva, é o próprio cristão se oferecendo ao Senhor como sacrifício, também como sacrifício santo, ou seja, de separação exclusiva para Deus, e também está dizendo o texto de forma viva, santa e agradável. Como que nós podemos extrair, a partir desse texto, dessa convocação do apóstolo Paulo? Ele faz um pedido encarecidamente. Ele diz àqueles irmãos: eu quero pedir a vocês, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, eu quero suplicar a vocês para que vocês vivam de forma diferente. E então, o versículo 2, ele vai dizer: não vivam mais conforme os padrões deste mundo,
E aí talvez você esteja se perguntando, quais são os padrões deste mundo? O padrão deste mundo é a incredulidade, é a indiferença para Deus, é o adultério, é a prostituição, é uma vida de pecado, é a mentira, é a fofoca, é a corrupção, é a desonestidade, é a maldade, é a crueldade, é a violência. E aí podemos seguir com tantas outras características, né, que, na verdade, uma sobrepõe a outra, uma leva a outra. Você pode pensar no materialismo, secularismo, relativismo, ético e moral. Você pode pensar no pluralismo. E aí, então, nós vamos colocando conceitos que são padrões deste mundo. E aí, a palavra de Deus para nós hoje é uma convocação para que eu e você, para nós não vivermos como os padrões deste mundo, mas, pelo contrário, ele então vai dizer, mas deixem que Deus transforme vocês, que o Senhor então renove a mente de vocês, né? Ou seja, para que nós tenhamos a mente transformada, né? Deixe que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Ou seja, se a mente estava direcionada, se a mente estava ocupada com as coisas que eram deste mundo, os padrões deste mundo, outrora foi assim, Paulo está dizendo agora, deixe que a mente de vocês, transformada pela ação do Espírito Santo, e agora então, com a mente de Cristo, então transformados com a transformação da mente, ele então vai dizer, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para poder compreender a vontade de Deus, para poder viver a vontade de Deus e para poder fazer diferença nesse tempo. Então, a renovação da mente é justamente para pensar nas coisas de Deus, para preencher a mente com as coisas de Deus e para poder fazer diferença no dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no contato com os amigos, no dia a dia da sociedade, para poder fazer diferença. Então, renovados em nossa mente, transformados por uma ação de Deus, e então nós somos chamados para poder fazer o quê? Fazer diferença nesse tempo. Não nos conformarmos com este mundo, não nos igualarmos ao mundo, não estarmos identificados com o mundo, enquanto estamos aqui. Nós desenvolvemos tantas coisas, mas sempre temos que lembrar que nós não somos deste mundo. Nós não somos do mundo, ou seja, para viver uma vida pecaminosa, longe, distante de Deus, mas para vivermos para o Senhor, para transformar a realidade, para fazer com que mais pessoas queiram se aproximar de Deus, mais pessoas queiram amar a Deus, mais pessoas queiram viver uma vida conforme a vontade de Deus. Os padrões de Deus estão estabelecidos na sua palavra para nós. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos porque podemos acordar mais uma vez, somos gratos porque o Senhor nos deu uma noite de descanso, somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, somos gratos, ó Deus, pela salvação em Jesus, somos gratos, ó Deus, porque podemos desfrutar das Tuas maravilhas e podemos também, Senhor, viver de forma agradável, vivermos de forma agradável, Deus, ao Senhor. Quero pedir que nos ajude, Deus, para nós não sermos identificados com os padrões deste mundo, mas termos a condição de participar da mudança, da transformação, Deus, deste mundo, através da mudança e da renovação da nossa mente. Nos ajude, Deus, a desfrutarmos, compreendermos, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Assim, ó Deus, oramos e mais uma vez confiados sempre na Tua palavra, com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém. Dia de paz para você. Até amanhã, se Deus permitir.